Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, estamos aqui mais uma segunda-feira para nos harmonizarmos, para entendermos e estudarmos mais uma passagem do Evangelho e compreender um pouco mais das lições do Cristo. E a mensagem para o nosso dia 19 de janeiro diz assim: o mundo é de todos. Não se veja como a palmatória do mundo. Quem se vê assim se liberta do orgulho, do julgamento, do desejo de superioridade. Pensar positivamente é reconhecer os próprios erros e buscar corrigir o rumo que a vida conduz. O amor ao próximo é sempre o melhor caminho. Por isso, coloque o carro da sua vida na estrada certa e ame a todos. Quando você ama, liberta-se das coisas que impedem a felicidade. Então, o Lorival Lopes está falando para nós aqui de duas questões. Perceber-se como palmatória do mundo. O que é uma palmatória? A palmatória era usada nas escolas, muito antigamente, como um instrumento de corrigir, de ensinar. Ela parece uma colher de pau, se alguém procurar na internet vai ver. Um cabo comprido de madeira e uma extremidade redonda, ela tem uns furinhos assim. Os professores batiam na mão do aluno e ela fazia um vácuo e criava até bolhas nas mãos das crianças. Então isso servia para corrigir aquela criança que eles diziam indisciplinadas ou que não aprendia. Então quando ele diz para nós não sermos essa palmatória, está dizendo para nós que nós não devemos ser um objeto que julga, que castiga, que está lá para corrigir o outro. Cada um de nós tem a sua caminhada. Eu não posso imaginar que o que eu faço, o que eu sei, o que eu digo, é somente isso que está correto, que está certo. Cada um de nós está seguindo a sua caminhada, a sua trajetória no seu momento, no seu tempo. Se Deus que é Deus não vem aqui dizer você está errado, quem sou eu para dizer que o outro está errado? Em outro momento também ele diz: pense positivamente. Pensar positivo não é só aquela questão assim, ai que dia lindo. Se está um dia que muitas vezes deu uma tempestade à noite, aconteceu um problema, eu não vou achar aquele dia lindo. Então pensar positivamente é conseguir ver que em tudo que nos acontece tem um propósito. Não é querer fingir que as coisas estão maravilhosas quando às vezes elas não estão. Nós precisamos entender que nem sempre tudo está perfeito. Nós precisamos dançar conforme a música. Então nós temos que olhar para dentro de nós, não julgar e buscar amar. O amor sempre é o melhor remédio. Então agora com essa mensagem, com esse entendimento, eu convido os irmãos para nós fazermos a nossa prece inicial e depois ouvirmos então a passagem do Evangelho. Querido Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos novamente aqui, pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita e aprendermos tanto com ela. Queremos te pedir que intua, abençoe cada um de nós e a todos aqueles que trazemos no nosso pensamento, no nosso sentimento. Que possamos bem compreender a passagem do Evangelho que vai ser estudada hoje e assim te pedimos que intua e abençoe a Lucy, que trará essa mensagem para nós. Que nós possamos ter um coração aberto e disposto
para aprender o amor e assim amar. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. É com alegria que nós estamos aqui novamente para estudar mais um pouquinho do nosso Evangelho. O Evangelho de hoje é capítulo 1, não vim destruir a lei. Já foi falado no encontro passado sobre Moisés. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Cristo, sobre Jesus. Então, eu começo lendo aquela passagem que nós temos no Evangelho de João, onde ele nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Isto abre o Evangelho de João, colocando mais algumas situações, né? Mas aqui a gente pode pensar, Jesus foi aquele irmão que Deus mandou para nós, enviou para nós, para nos ajudar, para alavancar o conhecimento na terra. Então, Deus era o Verbo, e o Verbo, ele fez Jesus, que cheio de graça e verdade veio até nós. O Espiritismo nos faculta a conhecer com mais profundidade o que significa essa vinda de Jesus à terra. Jesus não veio destruir a lei de Moisés, como muitas pessoas pensam, mas ele veio dar cumprimento a essa lei e desenvolver o verdadeiro sentido e apropriado ao grau de adiantamento do homem. Jesus combateu os abusos, as práticas exteriores, as falsas interpretações e nos apresentou uma outra forma de entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele nos disse, está aí a lei e os profetas. A gente sabe que no tempo de Moisés, e antes também, né, a ideia era rígida, a forma era rígida. E Jesus não, ele trouxe uma forma mais calma, mais tranquila, né, para que nós vivêssemos entendendo melhor e, a partir disso, evoluísse. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pensando bem, se eu não quero o mal para mim, eu também não devo fazer para o outro. Então, Jesus foi o nosso mestre e guia. Todos os ensinamentos dele tinham um testemunho pessoal, simples, minucioso e farto de explicação. Jesus falava por parábolas, contava histórias, apresentava conceitos, conversava com as pessoas, com todas as pessoas, né? E tinha muito do testemunho. Ele não só falava, mas ele vivia aquilo que ele falava. O conceito de religião, que era religar a um ser superior, né, foi modificado pelos seus ensinamentos. Não é algo mágico, nem ritualístico, nem cheio de oferendas. Jesus não tinha isso. Jesus não tinha templo. Jesus falava em qualquer lugar. Falava embaixo de uma árvore, em cima de um monte, lá para os pescadores, em qualquer lugar que ele tivesse, ele conversava, né? Para ele, um novo modo de viver e de se relacionar com o próximo. Olha que importante isso. Ele falou várias vezes que ele veio
aplicar o reino de Deus na terra. Chamou Deus de Pai. Foi o primeiro que fez isso. E alargou o limite dos templos. Não, ele não fez locais fechados. Quem criou as igrejas, coisas, não foi ele. Foram as pessoas, né? Ele falava sempre, na casa de meu pai tem muitas moradas. Então, ele alargou esse entendimento, que não é só aquele povinho ali, mas é muito amplo. O céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido. Então, todas as coisas têm a sua razão de ser e todas as coisas vão acontecer, realmente. Todos nós somos filhos de Deus e objetos da mesma solicitude. Isso é muito importante. Ninguém é melhor diante de Deus. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos oportunidades. Então, Deus é Pai. Jesus não foi mestre de gestos largos e estranhos. Sempre conviveu com todas as pessoas, deixando seus ensinamentos. Era interessante, né? Ele falava com os pescadores, ele falava com os mercadores, ele falava com as mulheres de má vida, ele falava com todos. Ele não fazia restrições a ninguém. Então, Mateus nos coloca uma frase que dá bem para entender, que ele dizia: eis que vos envio como ovelha em meio de lobos, no meio de lobos. O que quer dizer isso? Nós estamos todos juntos e misturados. Tem irmãos que são mais esclarecidos, outros menos esclarecidos, né? Uns são ovelhas, realmente são calmos, tranquilos, serenos, e outros são lobos rapazes, são perigosos. Então, a todos nós estamos aí para aprender, e vamos aprendendo uns com os outros. Não era um profissional religioso. Jesus não tinha curso nenhum. Não deixou nada escrito também. E vivia como um simples carpinteiro, causando espanto. Todos perguntavam, mas quem é aquele cara que fala tão bonito, que fala tão especial? Ah, é o filho do carpinteiro. Mas quem é o carpinteiro? José. E ele viveu como carpinteiro um bom tempo. Se vocês estudarem um pouquinho da história, vocês vão ver. O tempo da vida dele, ele passou dedicado à família, junto com os pais, junto com o pai, que era carpinteiro, e trabalhando. Após a morte do pai, que ele começou a procurar pessoas para aplicar o trabalho dele, ao que ele veio fazer, que foi um curto espaço de tempo, mas o suficiente para nos ensinar muita coisa. Ele foi um educador de almas, que sempre enfatizou a necessidade de educar-se, de progredir, conforme ensinou no Sermão do Monte. Ele sempre enfatizava isso. O que é o educar-se? O educar-se é a gente tirar da gente aquilo que a gente tem e procurar melhorar, evoluir. Isso é educar-se. A gente às vezes pensa que educar-se é colocar coisas para dentro. Não. Tu tira aquilo que tu tem e vai melhorando. Isso é educar-se. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens. Cada um de nós é uma luzinha. A cada um segundo as suas obras. E cada um de nós deve fazer a sua parte. Não é esperar que o outro faça. Eu tenho que fazer a minha parte. Trouxe uma nova dimensão do entendimento humano, com uma mensagem que transcende o limite das leis antigas. Então, hoje nós falávamos no estudo ali antes, né? Do olho por olho, dente por dente. O Moisés dizia olho por olho, dente por dente. E antes de Moisés, a justiça era muito mais ríspida ainda, né? Era muito mais firme. Mas assim, ó, olho por olho. É só um olho por um olho. É só um dedo por um dedo. Não é matar um e tu lá e matar 10 para resolver o problema. Não. Então, ele não usou essa técnica. Ele usou a técnica do amor, do bem tratar, do entendimento. Olha o que ele diz: ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso está em Mateus.
Aquela primeira frase que eu li ali, ó, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, está lá em Deuteronômio, lá no Moisés. Só que ele veio dizer diferente. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então é uma nova forma de agir. É agir usando o bom senso, é agir usando o perdão, o entendimento. Jesus não desejou discípulos passivos, encantados ou deslumbrados. Ele buscou tocar o sentimento para que a criatura raciocinasse. Jesus veio ensinar nós a pensar um pouco, a raciocinar, a usar a razão. E o Sermão do Monte nos diz isso. São 8 itens que tem no Sermão do Monte, mas se ficasse só isso de Jesus, já serviria para tudo. Porque ali no Sermão do Monte tem um resumo completo de toda a doutrina dele. Então, o Sermão do Monte é um hino de sentimento e uma forte mensagem de inteligência e de amor. Se a gente pegar o Sermão do Monte, a gente vai ver como ele é interessante e como ele é completo em tudo que ele diz ali, né? E nos leva a pensar com inteligência e com razão, a raciocinar, a pensar, a usar o nosso cérebro. E qual dentre vós, que pedindo pão ao seu filho, dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, dará uma serpente? Se vós, pois, como sendo maus, sabeis dar boas coisas, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que vos pedirem. Então, olha o que ele nos diz aqui através de Mateus. Para que a gente confie, para que a gente acredite, para que a gente tenha fé em Deus, que Deus é nosso Pai. Qual é o pai que se tu pedir um pedaço de pão, ele vai te dar uma pedra? Não vai. E Deus também. Se nós pedirmos, se nós tivermos fé, se nós tivermos coragem, Ele nos ajuda, Ele nos encaminha. Mas é eu que tenho que partir de mim. Então, Ele levou o entendimento, a compreensão, ao uso do raciocínio e da fé. A fé ensinada por Jesus transcende os limites da emoção e do sentimento, por associar-se a um componente que se chama razão. Jesus já nos ensinou, assim como a doutrina espírita sempre nos diz, né, a ter uma fé raciocinada, a pensar naquilo que nós estamos fazendo, a ter bom senso, a ter entendimento. É inquestionável a fé raciocinada. Seus ensinamentos têm sempre 2 direcionamentos: o sentimento e a razão. Jesus tocou a nós pelo sentimento e pela razão, que usássemos o raciocínio. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem regam, ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Veja bem, né? Nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. Não tende vós mais valor que eles? Claramente que nós temos, né? E Deus não abandona seus filhos. Nós sempre vamos ter a misericórdia de Deus a nosso favor. Ele não nos abandona. A educação religiosa que Jesus propicia ao homem a conscientizar-se que não será através de orações repetidas que estejamos agradando a Deus. Tem gente que acha que agrada a Deus só rezando. Nós agradamos mais a Deus com as nossas atitudes e não só com a nossa reza. A nossa reza é muito bom, a gente tem que rezar, a gente tem que fazer prece, a gente tem que orar, mas não é só isso. A gente tem que viver bem, tem que viver com razão, com bom senso, com as coisas melhor. Quanto melhor nós fizermos, melhor para nós. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios que pensavam por muito falar e serão ouvidos. Os gentios pensavam isso. Vou rezar bastante, vou gritar bastante e vai ser tudo resolvido. Não, não é assim. Então, pensemos bem. Nem através de oferendas ou bajulações, olha que interessante isso.
Se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar com o teu irmão para depois vir representar a oferta. Isso está escrito lá em Mateus. Vocês viram que eu estou citando os evangelistas. É o Mateus, é o João, estou citando eles, porque foram eles que trouxeram o que Jesus disse. Então veja bem o que ele nos chama a atenção aqui. Se você tem alguma coisa contra alguém, vai até reconciliar com ele, para depois oferecer. Quando a gente faz o Pai Nosso, a gente faz isso. A gente pede perdão e oferece para perdoar. E faz isso. Às vezes não, né? Então é bem interessante a gente pensar também. E não adianta rezar nem 10, nem 100, nem 1000 Ave Maria ou Pai Nosso, que não é por aí o caminho, não é a quantidade. No seu trabalho educativo do espírito humano, Jesus mostrou a importância do bom relacionamento com o próximo no caminho para Deus. Conforme bem entendeu o apóstolo João, que registrou: por quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Se você não quer bem o teu irmão que está do teu lado, que tu conhece, que vive junto contigo, como é que tu vai gostar de Deus, que tu não sabe nem para que lado ele está? Não é isso? Isso aí que disse foi o João, não fui eu. Está escrito lá no João, pode pesquisar lá no Evangelho. Então, é muito importante. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e todas as tuas forças, e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está lá no Deuteronômio, lá do tempo de Moisés. Entretanto, Jesus sabia: faze isto e viverás. E o homem não entendeu. E até hoje ele pergunta: quem é o próximo? Quando diz assim, amarás o teu próximo, mas quem é o teu próximo? Teu próximo somos todos nós. O meu próximo não é só o meu pai, minha mãe, meus irmãos. Esse é o meu próximo? Sim. Esse não é o meu próximo. Esse está próximo. Tá? O meu próximo são todos. Nós temos que viver bem com todos. Nós temos que viver bem. O objetivo é o amor universal. Esse era o objetivo dele. Então, quem é o próximo? Todos são próximos. E ele nos conduzia para que amássemos o próximo. Outra coisa importante aqui: Jesus curava impondo as mãos. Fez isso ensinando-nos a fazer o mesmo. E ele chamou várias vezes os companheiros dele, né, os apóstolos, ensinava eles a fazer isso, mas eles tinham um pouco de dificuldade, porque eles não acreditavam muito, não tinham muita fé como ele tinha. Né? Deixou claro a gratuidade da prática religiosa. Ele não cobrou nada para fazer o que ele fez. De graça recebeste, de graça dai. Jesus foi simples, sem ser superficial. Foi profundo, sem ser erudito. Ele não falava palavras difíceis. Ele conseguia falar a cada um, chegando em cada um. Chegava no pescador, falava como ele vivia. Chegava no lavrador, da mesma forma. Chegava naquela mulher ou naquele homem mais simples e conseguia chegar até ele. Ele não extrapolava com palavras difíceis. Religião não é algo mágico. Religião é religar a um seu ser superior. Jesus concedeu uma carta de alforria à humanidade. Ele nos libertou. Nos libertou para que nós vivêssemos bem. Todos têm o direito legítimo de se comunicar com seu Criador. Todos nós, o nosso pedido de todos nós pode chegar até Deus. Nós podemos nos dirigir, todos nós, a Ele. Quando orardes, olha o que ele diz em Mateus aqui: entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então é bem interessante, né? Essa forma de ser. Às vezes as pessoas perguntam: mas como é que eu vou orar e não sei rezar? O orar é conversar com Deus, é falar. Abre o teu coração, entra lá para dentro do teu quarto, conversa com Ele, te explica, fala, como se tu falasse para um amigo, para o pai, para alguém que tu precisasse falar. Então é assim que nós fizemos a nossa oração. Não precisa nada de
Ele libertou a criatura humana também na necessidade de comparecer ao templo, a fim de encontrar com Deus. Não tem lugares especiais. Às vezes as pessoas pensam que tem um lugar especial para encontrar com Deus. Que bom que nós estamos aqui reunidos, mas nós estamos aqui reunidos para estudar, para aprender, entendeu? Para isso que a gente está aqui. Mas não precisa. Agora eu vou lá na igreja cumprir a minha tarefa. Não, eu posso me encontrar com Deus em qualquer lugar, tá? Porque Ele está sempre presente. Deus está em todos os lugares. Suas orações, suas curas foram elevadas a efeito onde Ele se encontrasse. As curas que Ele fazia, a forma como Ele agia, era onde Ele estava. Ele não precisava ir num lugar especial. Agora eu vou levar você lá naquele templo e vai resolver a coisa. Não, aqui mesmo nós resolvemos. Aqui mesmo nós podemos conversar. Mas sabemos que Ele foi crucificado pela coragem de contrapor-se ao poderio sacerdotal, à ditadura religiosa. Na sua mensagem ficou. O Mestre veio trazer a certeza de que Deus é Pai e Deus é amor. Essa verdade alcançou a todos, contrapondo a ideia do Velho Testamento, que mostrava um Criador furioso, vingativo e capaz de ter preferências por determinados povos. Então, antes dele, vinham muitos que diziam que Deus era vingativo, era mau, era furioso. Deus não é assim. Deus é muito, muito, muito misericordioso, porque Ele nos dá sempre a oportunidade de aprendermos, de evoluirmos, de seguir adiante. Cumprindo essa promessa, lembram que Ele falou que Ele ia enviar um Consolador prometido, né? E esse Consolador prometido, sabemos nós que é a doutrina espírita, que vem com o seu tríplice aspecto, filosofia, ciência e religião, nos mostrar um caminho de luz, de entendimento, contribuindo para a nossa evolução. Então, esse é o assunto que eu tinha para nós na noite de hoje, passando assim sobre o trabalho de Jesus. Jesus não deixou nada escrito. Quem escreveu o que Jesus falou, várias vezes vocês viram que eu citei João, citei Mateus, citei Lucas, foram os 4 evangelistas. Tá? Lucas, Mateus, Marcos e João. Apenas João e Mateus conheceram Jesus. Lucas não conheceu Jesus. E nem Marcos conheceu Jesus. Eles ficaram sabendo das passagens e se inteiraram do que Jesus falava e do que Jesus dizia, de como Ele agia, através de Maria, que é a mãe dele, que João ficou na incumbência de cuidar de Maria até o final da vida, porque Jesus, quando foi crucificado, ele entregou a mãe para João cuidar. Eles ficaram sabendo através da Maria, né, que ela morreu depois de uma determinada idade, e João morreu muito mais velho aí, né, e através de Paulo de Tarso, que foi assim um incansável trabalhador na obra de Jesus, mostrando tudo que Jesus fez. Então, foi aí que eles tomaram conhecimento. Bem interessante, né? Todos os 12, exceto João, morreram de forma bem tipo Jesus mesmo. Crucificado, decapitado. Apenas João, que morreu mais velho. Também porque ele não ficou lá no meio. Saiu mais para adiante, foi para Éfeso, né? O Judas. E o Judas se suicidou. Né? O Judas se suicidou, mas ele se suicidou no início, quando ele viu que Jesus foi crucificado, ele ficou muito aborrecido, porque ele que entregou Jesus, né? Ele que entregou Jesus para que ele se fizesse aquilo. E Jesus, na sua infinita bondade, desceu dos céus e foi lá buscar ele. Isso aí todos sabem. Até a Igreja Católica fala isso, né? Então é bem claro, porque ele perdoou, ele entendia. Os acompanhantes de Jesus não eram pessoas assim que tinham grande conhecimento, grandes estudos, doutores. Não, eles eram simples, eram pescadores. O mais ainda, o melhor, o mais assim,
mais esclarecidinho, era Mateus ainda, que era cobrador de impostos, né? Então esse era um pouquinho mais culto. Os outros eram simples, eram pescadores, eram lavradores, eram pessoas simples. Mas ele sabia o que passava na alma de cada um, entendeu? Ele escolheu não pela qualidade que eles tinham de conhecimento, mas pelo que passava, o interesse de cada um deles. Ele sabia que eles tinham. E primeiro foi ele foi convidando convidou 2, depois veio 12, depois veio 40, depois veio 500 e assim foi. E aí nós temos, né? Bem interessante tudo isso, porque Jesus marcou o tempo. E tudo que ele falou foi real, porque marcou esse tempo, tanto é que nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Então vocês vejam a importância que Jesus tem para todos nós. E o que ele falou, tudo foi verdade cada vez mais. E a gente tem que estudar muito, procurar se esclarecer, porque é muito difícil tudo que ele foi nos ensinando. Mas com o passar do tempo, com a condição que a gente vai tendo, vai aprendendo, vai se esclarecendo, a gente vai entendendo. E cada vez que a gente lê o Evangelho, que é esse aqui, né, o Espiritismo, segue Jesus. Tem gente que acha que não, né? Mas nós seguimos. É o Evangelho de Jesus, na visão espírita. Então não tem problema nenhum. Pode vir aqui, que nós vamos estudar o Evangelho de Jesus. E nós estamos começando novamente, né? Estamos no capítulo 1 e vai até o capítulo 28, 29, né? Então nós vamos estudando como é que a visão espírita vê as passagens de Jesus, tá? Então é muito interessante e é importante que a gente acompanhe aos pouquinhos, né? E vamos aprendendo. E Jesus, então, foi um marco e ele é nosso mestre e guia. E o Pai é Deus. Jesus não é Deus. Jesus é o Filho e Deus é o Pai. O Pai é misericordioso, nos ajuda, nos indica, tá? Está sempre a nosso favor. E nós sempre falamos isso, né? O quanto é importante as oportunidades que nós temos na nossa caminhada terrena, para que a gente possa evoluir. E nós estamos aí para isso. Nós não estamos aqui a passeio, embora a gente goste de passear, né? Pode passear, para conhecer, mas nós temos que nos esclarecer. Porque nós viemos, hoje nós estamos no melhor da nossa encarnação. Mas nós vamos continuar nessa caminhada. Isso é muito importante. Nós vamos um dia partir, nós vamos nos confrontar com tudo que nós fizemos e um dia nós vamos voltar, recebendo essa nova oportunidade, que é uma misericórdia de Deus. Volta lá, vai aprender mais um pouco, vai estudar mais um pouco, vai se esclarecer, vai acertar aquilo que tu fez errado também e vai melhorar aquilo que tu já sabe. É para isso que nós estamos aí. Então, que Deus nos ajude, que a gente possa fazer o melhor e que grande oportunidade que a doutrina espírita nos dá de nos esclarecer, de nos mostrar que nós não estamos aqui para nada. O quanto é importante nós aproveitarmos a nossa encarnação na caminhada terrena. Que assim seja. Obrigada pela oportunidade. Então nós agradecemos a Lucy por trazer para nós, porque falar de Jesus é difícil, né? Jesus foi o maior espírito que já esteve encarnado na Terra. E aqui no Evangelho diz que sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ou seja, Jesus é o nosso governador espiritual. E a sua missão ao encarnar, sim, era divina. E de tudo isso que a Lucy falou, aqui no final também Kardec vai colocar que Jesus não falou tudo, porque o povo ainda não
estava pronto, nós ainda não estamos prontos para entender tudo o que Jesus falou. Então, nós temos hoje, nós falávamos algumas semanas atrás numa palestra, que tem situações que Jesus falava e que hoje a ciência comprova. E aqui embaixo ele diz que a ciência deveria contribuir e muito poderosamente com o desenvolvimento das ideias trazidas por Jesus. Porém, a ciência também precisava se desenvolver, precisava evoluir para compreender aquilo que Jesus já falava. Ou seja, Jesus veio trazer os ensinamentos, muitas coisas ele pincelou e deixou. E aí nós ainda hoje estamos buscando, muitas vezes nós lemos ou ouvimos uma parábola, ou seja, uma história que Jesus contou, seja para os agricultores, as parábolas das sementes, para os pescadores, enfim, para as pessoas, e muitas vezes a gente ainda acha que tem que interpretar aquilo de maneira literal. Então nós precisamos sim, como o Espiritismo nos diz, estudar para aprender, para compreender e para praticar. Então, que nós sejamos muito iluminados por podermos conhecer as palavras, as parábolas, os ensinamentos de Jesus. E quanto mais nós estudamos sobre Jesus, mais nós admiramos e entendemos o ser de luz que Ele é. Mas ainda nós precisamos estudar muito, porque ainda nós não o conhecemos como realmente deveríamos. Mas estamos a caminho. E é nesse caminho, então, que eu convido a todos para nós fazermos a nossa prece de encerramento e depois passarmos para os passos. Então, iniciamos, Senhor, a nossa prece, te agradecendo imensamente por ter nos dado o teu Filho espiritual, o teu Filho de espírito superior, encarnar na Terra e nos mostrar o caminho. Te agradecemos, Senhor, e te agradecemos, Jesus, por aceitar esse desafio e essa missão e vir nos ensinar e nos conduzir. Que nós possamos aproveitar a oportunidade, aproveitar os ensinamentos e os conhecimentos para viver e evoluir. Sempre grato, Senhor, por todas as oportunidades que possamos olhar, entender e viver com a dignidade que nos mostraste. E assim, Senhor, pedintes como somos, precisamos te pedir a coragem para enfrentar todas as situações e a vontade para nunca desistirmos perante elas. Te pedimos ainda, Senhor, que nos abençoe a todas as pessoas que aqui se encontram, encarnadas e desencarnadas, e a cada um que queremos, podemos e devemos ajudar. Te pedimos que intua e abençoe e dê a cada uma, conforme a necessidade, as pessoas que têm o nome na caixinha na entrada desta casa. Te pedimos que abençoe e intua os passistas para o bom desempenho do trabalho, todos os trabalhadores desta casa, e ainda que fluidifique a água, que ela seja bálsamo a todos que beberem. Abençoai-nos, Senhor. Ficai conosco, agora e sempre. Que assim seja.